Opa, pessoal, beleza? Olha, aqui eu vou começar realmente passando a régua, tá? O começo realmente tem que ser marcar essa moldura aqui, tá? Passar a régua não tem nenhum mistério, cara. Isso aqui é só encaixar direitinho e você vai com fé. A questão aqui é a seguinte: quando você coloca a régua, ela sempre tem que estar um pouco atrás da linha, né? Porque se ele estiver muito em cima da linha, ela vai terminar desenhando para frente. Então você tem que colocar a régua um pouquinho atrás. Mas isso aí todo mundo sabe, todo mundo que tem um pouquinho de experiência em desenho técnico sabe como é que isso funciona, né? Principalmente quem faz quadrinhos está muito acostumado a fazer essas margens, tá? Deixa eu ver aqui. Quando eu era criança, minha mãe era arquiteta, né? Minha mãe era arquiteta. Aí, quando eu era criança, eu tinha um trabalho de escola para fazer. Eu disse, mãe, eu vou fazer. Eu tava na terceira série, quinta série. Terceira ou quarta série. Não, era um negócio assim. Eu acho que hoje corresponderia ao terceiro ano. Eu tinha 8 anos por aí. E aí eu disse, mãe, eu tenho que fazer essa capa, né, do trabalho, tal. Como é que eu vou fazer um desenho e tal? Aí ela foi e disse sim, primeiro você faz uma margem. Todo, todo, todo desenho, toda ilustração que você fizer tem que ter uma margem, porque aí você pode ver melhor o espaço onde você vai trabalhar. Isso me marcou muito na época, sabe? Eu fiz aquela margem no papel e eu disse, realmente agora aqui já ficou melhor para pensar no que eu vou fazer, né? Já não é mais a folha em branco. A margem ela quebra um pouco essa esse fantasma da folha em branco, né? Que às vezes pode ser meio assustador, de você ficar olhando esse papel em branco e ter essa paralisia, né? Esse espanto diante da folha em branco. Isso é uma coisa muito comum também para mim. É, tem uma certa poética nisso, nessa perplexidade, né? Diante de uma folha em branco que pode ser tudo e ao mesmo tempo ainda não é nada, né? É só uma folha em branco. E aí quando você faz uma margem, já não é mais uma folha em branco, já tem alguma coisa. Então já é um avanço. É, Então as margens elas sempre foram muito importantes para mim. Eu também faço quadrinhos, eu sempre fiz experimentação com as margens dos quadrinhos. Gosto de fazer metalinguagem também nos quadrinhos, brincar com a narrativa. Então, assim, por enquanto, eu estou fazendo essa margem bem clássica. Eu estou sendo bem fiel aí a- ao cânone, né, como é que se diz, da imprensa no sentido da gráfica, né? Estou sendo bem fiel aí ao cânone do Arts and Crafts do século XIX, desse movimento do William Morris, que ele queria ir na contramão, queria não, ele foi na contramão do da era industrial, estava valorizando coisas feitas de forma mais mecânica, coisas feitas de maneira mais apressada para ganhar dinheiro, sabe? Que estava desvalorizando esse trabalho artesanal e valorizando uma coisa mais feita de qualquer jeito para reproduzir rápido e vender rápido, né? Então ele era contra essa banalização da arte, ele era contra essa banalização da ilustração,
é, e do design em geral, tá? Porque ele não era só ilustrador, ele não era só editor de livros, ele era também um grande designer, né? Ele fazia papel de parede, talheres e vários outros objetos de design. E esse movimento do Arts and Crafts, ele queria diluir essa fronteira entre entre belas artes e artes aplicadas. Já era um movimento já meio vanguardista, né? Numa época ainda bastante arcaica ali, você vê século XIX, 1850, né? A Inglaterra ela estava naquela loucura imperialista lá, mas eu não vou entrar nesse mérito do imperialismo britânico, não. Basta saber que o Morris ele era socialista, tá? E ele defendia a valorização do trabalho. Ele era contra essa, essa, esse enriquecimento das elites. Ele era contra essa nobreza que não fazia nada, que não trabalhava e que só vivia de explorar o trabalho dos outros. Né? Tem até um livro dele muito interessante que é do A Dream of John Ball, que é sobre um abade, né, um sacerdote, um clérigo medieval, tá, de 1400. Eu não sei direito qual é a época, mas é uma coisa assim bem lá atrás, era 1500, 1400, um negócio assim. E aí esse padre, ele era um padre que tinha uma ideia já meio comunista já na época, que ele dizia assim, meu irmão, não é para existir senhor de terra, não é para existir lorde, nem conde, nem duque, essa nobreza aí que não faz nada, só fica dentro do castelo, vivendo do trabalho dos outros, isso aí tá muito errado. E ele dizia que isso era contra a ordem natural, isso era contra as leis de Deus, que Deus havia criado o homem para trabalhar na terra, havia criado o homem para viver do seu trabalho. Ele não havia criado o homem para explorar o próprio homem, né? Então não era, então essa exploração ele via como uma coisa artificial, como uma coisa inventada pelo homem e contra as leis de Deus. Ele tinha até uma frase muito interessante, é, que é assim: When Adam. Como é que é em inglês, cara? When Adam delved and Eve spun, who was then the gentleman? Não sei se eu estou pronunciando certo, principalmente sendo um inglês arcaico. Mas a tradução é assim: quando Adão cavava e Eva fiava, quem era o aristocrata? Quem era o gentleman? Quem era o nobre? Enquanto Adão cavava, plantava e Eva fiava e fazia as roupas lá com a lã dos bichos, sei lá. Quem é que era o dono de terra? Quem era o senhor feudal? Não tinha. Né? Então, essa é uma ideia bem interessante. Que não vamos falar de Adão e Eva, vamos falar assim, no mundo primitivo, na pré-história, no início da civilização humana, quando tudo era mais simples. Quem era o senhor de terra? Não existia, pô. Tudo era de todo mundo, da natureza estava aí, as pessoas caçavam, coletavam e viviam muito bem, obrigado. A vida de um caçador-coletor era muito mais tranquila do que a vida de um fazendeiro, por incrível que pareça. É, a pessoa trabalhava muito menos, cara. Você não precisava plantar, você não precisava. Eita, eu tô botando muito embaixo. Você não precisava plantar. Deixa eu botar isso. Vai pra cá. Se melhora o áudio também. É, se você
Tem que passar o dia todo na fazenda, cara, cavando lá, fazendo a plantação. Você é louco, meu irmão, é muito trabalho. Se você sai pra caçar, você vai, caça e volta, brother. Se você caçou uma boa caça, você não precisa ir no outro dia, né? Você tem a temporada de caça, vai lá, volta. Você vai lá, colhe as frutas, colhe as coisas, as ervas, os cogumelos, vai e volta, pronto, tá livre, cara. Você não precisa estar se matando o dia inteiro numa fazenda, tá? Então, nessa vida primitiva, cadê o senhor de terra? Cadê o senhor feudal, o nobre, o cavaleiro, a dama que fica no castelo? Não tinha, entendeu? Então isso aí tudo veio depois com os indo-europeus. E, bem, eu não vou contar a história da civilização, mas basta dizer que esse artista, né, que criou esse padrão ouro, vamos dizer assim, esse padrão super elevado de imagens adornadas que eu estou usando aqui, esse artista ele era um cara que tinha essa visão. Ele era um cara, apesar de ser inglês, né? E tá ali dentro do contexto de uma sociedade imperialista, mas ele tinha uma mentalidade socialista, ele tinha uma mentalidade de valorização do trabalho, ele tinha uma mentalidade de valorização do trabalhador como alguém importante na sociedade para criar esses objetos com valor artístico. Então, os livros dele são cultuados no mundo inteiro como os mais belos e sofisticados, né? Os volumes são muito bem trabalhados, muito preciosos, tá? E ele usava um papel de alta qualidade, um papel de algodão, então tinha todo um cuidado nesse nessa criação desses originais, né? Que ele tinha um cara que desenhava, ele mesmo desenhava as margens, outro cara fazia a ilustração. Mas o próprio Morris, ele fazia o desenho das margens e essas margens elas eram transpostas, né? Eles passavam os desenhos dele para madeira, cara. Isso era feito na madeira, vê? É uma xilogravura, cara. Então eles passavam isso na madeira, para madeira, e faziam essa técnica de impressão, como a xilogravura que faz aqui no Nordeste. Mela de tinta e puf, faz um carimbo. Então, um trabalho primoroso, cara. Primoroso. Foi pouco antes aí da invenção de novas tecnologias de impressão, tá? Pouco depois começaram as novas tecnologias de impressão que tornaram a xilogravura obsoleta, tá? Ele foi um dos últimos a ter essa luta, né? A ter essa postura. E é isso que eu estou trazendo aqui para o trabalho, né? Para trazer essa sofisticação, trazer é, esse trabalho rebuscado, esse trabalho rico, esse trabalho complexo, sabe? Belo, assim, luxuoso, essa coisa. Não é um luxo no sentido de um luxo banal, mas é um deleite para os olhos, vamos dizer assim, né? Uma forma de arte, uma forma de beleza muito bem trabalhada aí nessa arquitetura, nessa complexidade, nesse planejamento, nessa geometria. Eu fiquei muito fã, cara, quando eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a entender melhor de onde vem essa ideia de margens adornadas, porque eu também estava estudando a ilustração da época. Tinha muitas ilustrações de contos de fadas, pré-Disney, tá? Muitas ilustrações de contos de cavalaria. Então, tudo isso me levou a encontrar o trabalho da Kel Scott Press
do William Morris, certo? Então esse aqui eu fiz só o contorno da margem e eu vou começar agora, eu vou pegar o bico de pena para fazer o desenho aqui dos adornos. Vamos lá.